Olá, sejam muito bem-vindos ao canal Psicologia com Mônica. É um prazer ter vocês aqui conosco. O objetivo desse bate-papo é convocar você a se indignar, a se horrorizar, a se sensibilizar com a realidade recorrente de abuso sexual a crianças no nosso país. A vulnerabilidade de criança e adolescente pode ser considerada algo da ordem universal. O mundo inteiro está tendo que se haver com isso. Por que a nossa sociedade ainda fecha os olhos para o abuso sexual a crianças? Por que o aborto ele é condenado, ele é questionado e não o ato sexual em si imposto a uma criança? A gente sabe que o abuso ele acontece na escuridão, nas sombras, dentro das próprias casas, mas ele está aí acontecendo o tempo inteiro, independente da classe econômica e social. Portanto, nós precisamos ter uma posição diferente diante dessa realidade. Olá pessoal, meu nome é Carolina Carvalho, é um prazer estar participando hoje desse bate-papo com a Mônica, desse assunto, que é o abuso sexual, um assunto que nos causa horror, mas que é um assunto que ele precisa ser tocado, ele precisa ser falado. Então, gente, o porquê, que a nossa sociedade vem tampando os olhos para o abuso sexual? A gente vive hoje uma cultura de aceitação do abuso sexual, Essa cultura que é um campo simbólico e material, de atividades, comportamentos humanos. Nós não podemos generalizar, que todo ser humano ele é a favor de atitudes que geram o abuso sexual e nem que todos os homens são abusadores, mas culturas como essas, como o machismo, são culturas que geram o abuso sexual. Culturas onde a mulher ela é colocada como objeto sexual do homem, E nós temos que ser contra esse tipo de cultura, já estamos no século XXI e esse tipo de aceitação não cabe mais. É uma realidade que nos choca, e nos choca principalmente pelas estatísticas nos mostrarem, que a maioria dos homens abusadores, são homens com completa faculdade mental, são homens que escolhem realizar o abuso sexual. Então, são homens que muitas vezes estão próximos das vítimas, das crianças, dos vulneráveis. São parentes como pais, primos, tios, pessoas que são de confiança daquela criança. Então, vamos ficar em alerta. Temos que ensinar as nossas crianças sobre educação sexual. A educação sexual não é só dever da escola, mas sim das suas famílias, pais e responsáveis por essas crianças. Como Carolina estava trazendo a vocês a importância da educação sexual na infância, se faz urgente. Um país ele não vai conseguir se organizar de forma a proteger as suas crianças se não promover mesmo um debate aberto, reflexões que possam fazer essa criança entender sobre sexualidade, sobre gênero, sobre relacionamentos afetivos. Então, não só a escola vai ter que se haver e trazendo essas discussões e munindo essa criança de informações, quanto as famílias, que são aí essas que, na maioria das vezes, vão guardar esses segredos, se observam uma conduta que é equivocada do ponto de vista da sexualidade de um adulto com uma criança, vai acobertar, Então nós precisamos, na verdade, desvelar a sexualidade na infância, haja vista esses dados aí tão significativos, dessas crianças estarem cada vez mais expostas e sem informação e sem que isso seja discutido. A educação sexual sempre foi muito voltada para o das famílias. Você não pode aceitar um presente de um estranho, um presente com algum tipo de troca, Sempre era muito conversado isso com as crianças, mas na verdade não é só esse estranho, essa pessoa da rua que pode estar oferecendo algo a essa criança, mas a pessoa de casa deve ser ensinado à criança, que
que os pais, por exemplo, o pai só pode ter acesso ao corpo da criança em momentos específicos, como um banho, né? Determinada idade da criança, isso já não é mais necessário, né? Isso não faz ser necessário mais. Então essa educação sexual, ela não é só para quando o jovem está entrando na puberdade. As pessoas têm esse pensamento, né, de que a criança ela não precisa saber dessas coisas, porque criança não tem sexualidade. Mas a criança precisa ser orientada do que é certo, do que é errado, do que é permitido, do que ela deve aceitar ou não. E a sexualidade em casa é fundamental para isso. Claro, e até marcando para essa criança, né, o mais cedo possível, porque esse campo da sexualidade ele é um campo que não está aberto a ela, né? Ele é um campo de adultos, ele é um campo de adolescentes, né? Então todas essas atitudes elas precisam ser vistas, ser discutidas de uma forma muito tranquila, né? Pelos responsáveis, pelas pessoas com as quais essa criança esteja aí se relacionando. A gente entende que assim, né, nós vamos de fato estar trabalhando no sentido de fortalecer mesmo, né, tanto pais quanto a própria criança imersa nessas relações, referente a esse tema, que tem que deixar de ser tabu, né? Então, se as crianças estão expostas, se o corpo infantil está sendo violado, essa criança ela precisa entender um pouco sobre essas questões. É claro que numa linguagem que seja possível, é claro que a partir do que essa criança dá conta de compreender, mas isso tudo também coloca aí todos no mesmo lugar, né? Pais como responsáveis, né? Por proteger, né? Por ensinar, por educar, criança no seu lugar, né? De sujeito que está num processo mesmo de se desenvolver, está aprendendo. A criança não namora, né? Sim. Mas é nosso papel orientá-la, é nosso papel estar de olho nos seus sinais, porque a criança tem uma forma lúdica, né, de se comunicar. Às vezes as pessoas falam, mas a criança está inventando, isso é coisa da cabeça da criança, né? E não é coisa da cabeça da criança. A gente deve estar atento aos sinais, né, aos traços, aos desenhos, ao brincar da criança, porque é a forma com que ela tem, né, de passar, de tentar falar aquilo que ela não dá conta, né, de elaborar. Então os pais têm que ficar atentos. Isso não é só papel da escola, não é só papel do psicólogo. Os pais têm que observar o comportamento, né, para estar ajudando e acolhendo também essas crianças, né? Porque, assim, como a Mônica falou do segredo das famílias, esse segredo tem que ser desconstruído, porque se esse segredo é um segredo que vai prejudicar o desenvolvimento da criança, não é um segredo saudável, né? Não é um segredo que tem que ser aceito pela sociedade. Então as famílias elas têm o papel e o dever de apoiar as crianças. Eu penso que um ponto importante também, né, se a gente está falando da educação sexual, e aí nós estamos colocando pais, educadores nesse lugar, né, de levarem conhecimentos, informações para as crianças, eu penso que também os adultos eles vão assim começar a pensar que a própria sexualidade ela precisa de um endereçamento diferente, né? Nós sabemos que o impulso por a obtenção do prazer ele é muito poderoso, né? E que a cultura, que são os valores, né? Que são os laços que a gente faz que vão nos possibilitar, enquanto pais, enquanto tios, enquanto irmãos, conter esses impulsos, né? Então a educação sexual nós vamos entender que ela vai alcançar aí todas as pessoas envolvidas, né? Então é para proteger crianças, mas nessa proteção a gente também espera que os adultos repensem a própria sexualidade, né? E cuidem dela. Sim. E essa cultura que a gente percebe que barra as meninas, né, o tempo todo falando que a garota tem que esperar, tem que ter relação sexual só depois do casamento, mas que o homem, ele todo o tempo ele é reforçado, né, que ele tem que aproveitar, que ele tem que ficar, que ele tem que ter relação sexual mesmo antes do tempo que os pais levam, né, para poder ter. Um sinal mesmo, né, da masculinidade. Sim. Mas reforçando esse lugar da mulher, da menina como objeto, né, como algo que está disponível, né? Então isso tudo precisa ser cuidado. Sim. A gente pode observar também que antes o
conceito de abuso sexual era limitado, né, à relação sexual forçada, e hoje esse conceito ele é um conceito errôneo. Hoje várias características são consideradas como abuso sexual, né? Não só a relação em si. Então a gente tem que ficar atento para poder identificar mesmo, né, o que é considerado abuso sexual hoje em dia. Um beijo forçado, um sexo oral, um sexo anal, a relação sexual em si forçada é abuso sexual. No campo da infância, a exposição, né, da criança a imagens, palavras que remetam à sexualidade, tudo isso é abuso, tudo isso é uma violação de direitos, né, da infância, onde não é lugar mesmo para apresentação de nada. De abusos, né, abusos aos vulneráveis e o abuso sexual em si. Estaremos tratando nesse vídeo aos abusos dos vulneráveis, que são os menores de 14 anos. E é importante a gente pensar também assim, que o Brasil ele tem avançado muito quando a gente fala, né, do estupro, das estatísticas aí ligadas à violência contra a mulher, as políticas, o próprio olhar mesmo da mídia, da sociedade, tem feito com que haja recuo disso, mas ainda não conseguimos esse mesmo olhar para o abuso sexual infantil, que continua aí acontecendo, sendo escondido, sendo disfarçado, não querendo ser visto, né? E todo esse mal-estar mesmo que vai, né, trazer aí para essa criança, para essa família. Como Carolina disse, né, vão ser segredos aí que, ao serem revelados, se um dia isso acontecer, e é o que acaba acontecendo, porque o sofrimento é da ordem do insuportável, então em algum momento isso vai vir à tona, todas essas pessoas, na verdade, elas vão estar destruídas, né? Então essa família, essa criança que virou adolescente, que é adulto, essa mãe que compactuou, que não quis ver, que não deu conta, esse pai que abusou, todas as pessoas, na verdade, elas vão estar aí muito adoecidas a partir de experiências dessa ordem que poderiam ter sido evitadas, que poderiam ter sido cuidadas de outra forma. O abuso sexual ele não atinge, quando é um caso de um abusador na família, somente a vítima, mas a família toda como um todo, né? E a moral dessa família. Mas eu penso que o que tem que ser visado é a vítima, né? Uma moral que ela tem que cair, uma moral que o que tem que prevalecer é a justiça, é o bem-estar dessa vítima, é o desenvolvimento, né, dessa pessoa que vai precisar de um acompanhamento psicológico, de um apoio da família. Então, vamos rever esses conceitos. Completam-se 80 anos que o Brasil legalizou, né, o aborto em 3 casos. O primeiro, se tiver abuso sexual. O segundo, se o bebê tiver má formação, né, no cérebro. E o terceiro caso, se for uma gravidez de risco. Podemos ver que quando essa criança, né, está grávida de um abuso sexual e quando ela tem uma gravidez de risco, ela por direito, né, ela tem o direito de fazer um aborto por questões de saúde mesmo, né, que ela não teria condições nenhuma física de gerar uma criança gerando uma criança. Então, não faz sentido algum. E a gente recentemente teve o caso mais divulgado, né? Nós precisamos reforçar a violação de direitos do Estado quando ele faz toda uma leitura política, religiosa, não cabe, né? Então já está estabelecido, é uma questão de saúde, é saúde da criança que foi violada, que foi violentada, né? Então é direito dessa criança decidir se interrompe ou não essa gravidez, e esse direito dos pais, claro, dos responsáveis, e esse direito e os pensamentos ligados a isso tudo, ele deve acontecer na intimidade dessa família e não da forma como aconteceu, não expondo a criança, não expondo seu nome, a sua experiência, a sua história, sigilo, né, senão assim, na verdade,
verdade, a gente violenta muito mais vezes uma criança do que a violência que ela já sofreu, né, a vida. Nós iniciamos então um bate-papo convocando você a se sensibilizar, a ter uma posição diferente diante da violência recorrente, da violência sexual a crianças e adolescentes. Então nós sabemos que é a posição, são políticas públicas, é a mídia, é a sociedade como um todo, a sociedade privada. Então tem que haver mesmo essa junção de forças para que a gente combata mesmo a violência a crianças e adolescentes no nosso país. Foi um prazer participar desse debate, né? E só estou aqui mais uma vez para reforçar, né? O tanto que é importante essa orientação dos pais para as crianças, essa orientação de forma holística, né? A educação sexual, ela não precisa ser convocada só na fase dos pré-adolescentes. Essa educação sexual, ela pode ser falada assim pelos pais, pela escola, né? Para as crianças menores de 14 anos. Foi um prazer, né, ter vocês aqui conosco. Se você não está inscrito no canal Psicologia com Mônica, faça. Indique o nosso canal aos seus amigos, aos seus familiares. Deixe aqui comentários, né? Será um prazer respondermos a você. Um abraço e até o próximo vídeo. Um abraço, até o próximo.